Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal Espiritualidade e Evangelho. Aqui quem vos fala é Denis Pontes e os convido hoje a fazer uma reflexão comigo sobre Deus. Vamos supor que nós temos um veículo que nos permita viajar no tempo. Vamos viajar ao passado em três épocas diferentes, em que não existia a tecnologia como hoje em dia. Vamos levar três aparelhos celulares e vamos deixá-los em algum lugar, para que as pessoas o encontrem e vamos assim nos esconder e estudar as possíveis reações. Na primeira viagem, nós chegamos a uma época muito primitiva, onde ainda não havia sido descoberto o fogo. O ser humano morava em cavernas, conquistava as suas companheiras segurando-as pelos cabelos. Nós vamos deixar o telefone numa pedra e vamos nos esconder para observar. Assim, quando alguns seres humanos acham o celular, eles se admiram, passam uns para os outros sem muito cuidado. De repente, o aparelho cai, acende o display e emite um sinal sonoro. A reação daqueles seres humanos é: pegam um porrete e destroem o celular, fazem-o em pedacinhos. Vamos fazer anotações e vamos seguir para a nossa próxima viagem. Agora, nesta segunda viagem, nós já vamos chegar a uma época um pouco mais adiantada. Já havia sido inventada a roda, o ser humano já morava em casas rústicas que ele mesmo construía, de madeira ou de pedra, já praticavam a agricultura, cunhavam ferramentas, desviavam a água dos rios para as plantações, uma época com um certo desenvolvimento. Vamos deixar ali nosso aparelho numa estrada, nos esconder e observar. Quando alguns seres humanos acham, eles se admiram tanto com o aparelho que passam uns para os outros ainda sem muito cuidado. De repente, o display ele acende e é emitido um sinal sonoro. E aqueles seres humanos acham se tratar de um objeto místico, mágico, talvez trazido por algum deus. E quem sabe ele volte para buscá-lo. E quem sabe dê uma recompensa a quem achou e guardou. Então eles vão construir um altar e vão fazer frequentemente rituais para aquele aparelho. Vão venerar. Vamos fazer anotações e vamos seguir para a nossa terceira e última viagem. Nessa nós já chegamos a agora mais ainda desenvolvida, né? Os seres humanos já estavam estudando a luz elétrica, o motor, já haviam inventores. Vamos deixar o aparelho em um banco, numa praça, vamos supor assim. Vamos nos esconder e observar. Quando acham o celular, decidem levá-lo para um desses estudiosos da comunidade, para avaliar do que se trata. Trata-se de uma época em que já podia se estudar sem ser queimado como bruxaria. E o assunto, boca a boca, o assunto da hora é o achado do aparelho. Ficamos sabendo, pesquisando ali naquela comunidade, que o inventor desmontou o aparelho todinho, peça por peça. E a conclusão que ele fica que ele chega, é que aquele aparelho se trata de uma tentativa de comunicação extraterrestre. Vamos fazer anotações. E vamos voltar agora para a nossa época. Na nossa época, hoje em dia, as crianças elas manuseiam facilmente um aparelho celular, e mesmo sem nunca terem tido contato com tal aparelho, o que é surpreendente. Desse estudo, o que nós podemos concluir? Que o nível de progresso leva as pessoas a compreenderem e a se comportarem e reagirem de modos muito diferentes. É o nível de progresso. Na última viagem, as pessoas já conseguiram entender que aquele aparelho ele foi de alguma forma criado, ele não surgiu do nada. Compreenderam que havia uma intenção e até mesmo uma possibilidade de uma tentativa de comunicação, a presença de um universo muito complexo debaixo dos nossos olhos. Porém, todo esse funcionamento harmônico, a vida, tudo isso nos leva a ser observadores. Nós somos seres observadores e somos seres inteligentes. Então, quando nós observamos a vida do universo, nós vamos formar diversas hipóteses, entre as quais é razoável dizer que essa criação toda ela revela uma intenção. Ela revela, a partir da nossa compreensão, que esse universo ele foi criado e teve um objetivo. Isso é razoável de admitir. Os homens primitivos, quando viram clarões e fenômenos no céu, eles julgaram serem deuses. Hoje nós já conseguimos entender que são fenômenos naturais. Mas em épocas passadas, como seres humanos,
já tememos, já mistificamos, já veneramos estes fenômenos. Seguindo, a ciência ela ainda não pode afirmar a existência de Deus porque ela não consegue verificá-lo, ela não consegue testá-lo, ela não consegue, pelos métodos materiais disponíveis, provar essa existência. Porém, da mesma forma que ela não consegue atestar como prova da existência, ela também não pode dizer que não há esta possibilidade. Não há como fazer essa afirmativa. A existência de Deus ela ainda entra muito no campo filosófico, no campo espiritual, no campo religioso. Porque alguns eles vão preferir acreditar que o surgimento da vida é o acaso. Que os elementos se juntaram e, por um acaso, a Terra foi privilegiada nesse sentido. Outros já vão concluir que as inúmeras evidências das conexões disso, a forma como funciona, cada coisa proporcionando uma outra, que surge, toda essa complexidade, essa harmonia, ela mostra assim, a existência de um ser supremo. Aí, hoje, na nossa época, é muito aceita pela comunidade científica o fenômeno do Big Bang como aquele que deu início a tudo. Mas o que ocorreu antes do Big Bang? A ciência não consegue explicar isso, se alguma coisa o provocou. E aí, no campo da filosofia, nós temos a lei de causa e efeito, que é um princípio filosófico que sugere que todo efeito ele tem que ter uma causa antes. Dentro disso, o Big Bang ele teria que ter tido um start, vamos dizer assim. Teríamos que admitir que ele teve uma causa. Mas isso transcende atualmente a nossa capacidade, o nosso alcance da nossa inteligência. A complexidade, a organização da vida, do universo, tudo isso são indicativos de uma intenção. E é razoável admitir uma inteligência, uma consciência, pois a obra ela não indica um autor, que é um provérbio muito famoso. Então, aqueles povos que nós estudamos, foram 3 povos diferentes, cada um ele teve uma perspectiva de compreensão, de entendimento, conforme o seu grau de progresso. Neste raciocínio, Deus, o entendimento sobre Deus, ele também está relacionado ao quanto maior o nível do nosso progresso. Quanto mais perfeita a nossa inteligência se aproximar, mais nós poderemos o compreendê-lo. Deus, ou a causa de tudo, ele não é uma matéria. Por quê? A matéria ela não foi criada, então ela é um efeito. Dessa forma, Deus é a causa e não pode ser o efeito. E se ele não é matéria, ele não pode ser percebido pela visão, audição, tato, paladar, esses sentidos físicos, sentidos materiais. Deus ele não pode ser sentido em sentido físico, não se pode falar com ele na voz, se ouvi-lo com os ouvidos, porque isso são sentidos materiais. Então, para entender e compreender a Deus, fica aceito que ainda falta um sentido. Precisaríamos de outro sentido. E Deus ainda ele não pode ser espírito, porque nós sabemos que os espíritos eles também são criações, eles não são causas, são efeitos. E o que então seria Deus? Fica essa questão. Com base na nossa pesquisa hipotética, nós ainda estamos em caminho de progresso para um dia, quem sabe, conseguir compreendê-lo. Porém, a partir do princípio filosófico, nós sabemos que toda causa ela necessita de um efeito. E quando vemos efeitos inteligentes, nós dizemos que a causa precisa ter mais inteligência do que os seus efeitos, de forma que Deus é a inteligência superior, causa primeira inteligência superior, pois precisa ser mais inteligente que as suas próprias criações. E ele não é sujeito às transformações da matéria, ele é imutável. Não sendo matéria e sendo o criador das leis que transformam a matéria, ele não pode ser mudado por ela. Deus não muda, ele o tempo todo ele é da mesma forma. E nesse sentido também, sendo o start inicial de tudo, a causa primeira de tudo, ele é o superior não só em inteligência, mas também em poder, que o poder para ter criado tudo isso, e nós ainda não compreendemos, mostra que é um poder
absoluto, né? Então, são raciocínios que nós conseguimos concluir razoável a partir de Deus. Essa é a inteligência que vem, ao longo do tempo, progredindo. Antes nós temíamos fenômenos da natureza. Hoje já olha quantas conclusões, quantos raciocínios nós já conseguimos fazer sobre Deus. Então estamos progredindo a nível de um dia poder entendê-lo. E não é só o raciocínio que nos leva a tirar essas conclusões. Existe uma outra prova da existência de Deus, que é um sentimento íntimo. Se nós percebemos os selvagens que moram fora do contato com as civilizações ditas modernas, né, nós vamos encontrar neles eles cultuando algo, tentando se conectar com alguma fonte superior a deles, de inteligência, de sabedoria. Logo, mostra que esse sentimento ele está implícito em nós. Poderíamos ir para o espaço, poderíamos ir para outro planeta, que nós iríamos continuar carregando conosco, no nosso DNA, se assim preferirem colocar, que esse sentimento de uma fonte superior, de sabedoria, de inteligência, que mostra que não vem de uma formação social, não vem da influência da comunidade. O que então justifica certas pessoas serem incrédulas, né? Os ditos ateus. Não há outra questão, é só o orgulho. Só o orgulho leva as pessoas a não admitirem que existe uma fonte superior de inteligência e é uma causa primária de tudo, só porque eu não consigo vê-lo, testá-lo, provar. Só o orgulho pode me levar a este raciocínio ou a este sentimento. E o nosso progresso hoje já permite ter, então, essas concepções a respeito de Deus. Já não temos mais medo dele, né? Sabemos que ele não é aquele humano que é descrito nos textos antigos como um ser que se ira, que tem ciúme, que se vinga. Fica evidente que nós estamos transformando Deus num homem quando falamos ou quando reprisamos esses assuntos que eram o entendimento desses homens do passado. Nós estamos já hoje mais em um nível de maior progresso, né, para entendê-lo. E Jesus, ele vai colocar Deus como um pai. Jesus nunca mentiu. Na verdade, ele ensinou quem era o pai da mentira, que era o espírito maligno, o espírito do mal. E se ele nos ensinou a orar, né, ele está querendo dizer que nós podemos nos conectar com essa fonte. Olha que maravilha. Imagine um aparelho elétrico desconectado da tomada. Ele tem pouca ou quase basicamente nenhuma serventia. Porque no projeto dele, ele foi desenvolvido para funcionar a partir de uma fonte. E assim nós também podemos nos entender como seres humanos. Fica claro e evidente que nós precisamos estar conectados de certa forma com essa fonte superior para que a nossa vida tenha sentido, tenha propósito, para que não ficamos na inércia, na falta de desenvolvimento completo, vivendo numa sociedade desorganizada, onde há falta de progresso moral. Tudo isso nós vamos entender a partir de termos uma origem, porque se temos uma origem só, somos uma família, uma grande família, que temos que aprender a conviver uns com os outros. A importância de Deus nos traz a importância de sermos uma família e que devemos cuidar não só dessa nossa casa que Ele preparou, né, desse universo, mas também uns dos outros. Devemos então nos espiritualizar. Esse é o caminho para uma vida mais feliz. E uma das ferramentas que nós temos, como Jesus ensinou, é a oração. A meditação, ele sempre se retirava para meditar. Isso são algumas das ferramentas, mas nós temos inúmeras outras ferramentas de conexão com a fonte. Se você quer saber mais e gostou desse assunto, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like para ser notificado e nós nos encontrarmos aqui para uma próxima reflexão em breve. Então, até mais e um abraço.